Olá, meus queridos alunos do ensino confirmatório. Então, num primeiro momento, hoje eu quero comentar o trabalho avaliativo que vocês realizaram na semana passada e depois, num segundo momento, concluir o livro de Josué, desde o capítulo 10 até onde nós já passamos, até o capítulo 24, né? O capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Moisés, do livro de Josué, tá? Então, como a gente sempre faz, vamos começar invocando, pedindo a presença de Deus nesse momento de aula do ensino confirmatório. Querido Pai Celestial, aos teus pés nós nos achegamos e te agradecemos pelo começo de mais uma semana de nossas vidas. Obrigado pelo trabalho avaliativo que nós fizemos na última semana, lembrando, revisando o conteúdo já passado, e te pedimos que a tua mão, que a tua bênção, que a tua proteção esteja conosco, também nesse momento em que vamos avançar o conteúdo bíblico, o conteúdo do Antigo Testamento. É em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá, foram 20 questões então, e eu fico assim feliz com o que eu observei através do trabalho avaliativo, mas também eu confesso que algumas respostas absurdas, né? E eu quero comentar isso aqui com vocês. Então, a questão 1 eu perguntei lá em Gênesis capítulo 2, qual era o fruto da árvore que Deus disse a Adão e Eva, né, para que eles não comessem. Ora, é só conferir o texto bíblico, Gênesis 2, né? A fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu insisti bastante nessa questão no decorrer da aula, né? A questão 2 remetia para Êxodo 12, os elementos necessários para a celebração da Páscoa. Não te esquece, inclusive você que esteve no culto final de semana e assistiu o sermão sobre a festa da colheita, ou mesmo você que participou de casa ouvindo o culto, 3 festas. A festa dos pães sem fermento, a festa das barracas e a festa da colheita. A festa dos pães sem fermento, no primeiro dia, primeira noite, era o jantar da Páscoa. É do jantar da Páscoa que Jesus vai participar lá no Novo Testamento, instituindo a nova aliança, a Santa Ceia. E na Santa Ceia, Jesus se utiliza de 2 elementos que estão ali no jantar da Páscoa. Os elementos todos são a carne de carneiro, as ervas amargas, o pão sem fermento e, tradicionalmente, o vinho. Jesus vai se utilizar de 2 elementos, do pão sem fermento e do vinho, para instituir a Santa Ceia, coisa que nós vamos ver mais adiante. Tá? Mas então, esta era a resposta correta. O pão sem fermento, a carne de carneiro e as ervas amargas, né? O vinho eu não coloquei aqui na alternativa porque ele textualmente ele não está presente. Você abre lá Êxodo 12 e não vai encontrar vinho, a palavra vinho. Mas nós sabemos que o vinho era a bebida própria de toda a família israelita. Questão 3, substituto de Moisés. Muito claro isso, é o livro que a gente está estudando agora, né? Josué. Alguém marcou lá Arão. Arão era irmão de Moisés, né? Não tem nada a ver com a substituição na liderança de Moisés. Inclusive, o Arão já tinha morrido antes do Moisés ter morrido. Número 4, de acordo com Gênesis 5, quem é o homem que alcançou maior idade? É uma curiosidade bíblica interessante, mas você tem que olhar o texto, tem que abrir lá, Gênesis 5, a criação do mundo, logo em seguida os descendentes, e aí vai dizer lá que Matusalém é o cara que viveu maior quantidade de anos de vida, né? Questão 5, o nome das 3 festas, conforme Êxodo 12, há pouco eu me referi, também a questão 6 vai dizer isso, né? A festa das barracas, a festa dos pães sem fermento e a festa da colheita.
e não confundindo com a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, comumente chamada de festa da Páscoa, ele é um jantar da Páscoa. O jantar da Páscoa ocorria na primeira noite dos 7 dias da festa dos pães sem fermento. A primeira noite era o jantar da Páscoa. Carne de carneiro, ervas amargas, pão sem fermento e bebiam o vinho. Isso é o jantar da Páscoa, também considerado como festa da Páscoa, tá? Mas a Páscoa, ela está dentro dessa festividade maior chamada a festa dos pães sem fermento. Questão 7, eu perguntei os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por quem, né? Cansei de comentar isso, falei bastante sobre isso. Quem é que é o autor? É Moisés. Moisés é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E por serem 5, eles são conhecidos como Pentateuco, né? Pentateuco e Moisés, tá? Questão 8, aqui eu me surpreendi negativamente com vocês. Muitos erraram essa questão. Muitos acertaram, é verdade, mas alguns erraram. A lei de Deus ensinada por Moisés lá no Monte Sinai, ela é dividida em 3. A lei moral, lei do coração, a lei dos 10 mandamentos, a lei civil de relacionamento entre as pessoas e a lei religiosa, que deveria reger a religiosidade dos israelitas. Os sacrifícios, aquilo que eles podiam ou não fazer à luz da vontade de Deus. Mas eu jamais falei nas aulas em lei moderna. De onde é que vocês tiraram isso, gente? Muitos marcaram essa questão, né? Então a resposta correta é a lei moral, os 10 mandamentos, a lei civil e a lei religiosa, ok? Número 9, quem foi Quetura? Gênesis 25, também alguns erraram essa questão. Olha, é só ler o texto, está ali indicado na questão, tem que abrir a Bíblia e procurar lá. Quetura, mulher de Abraão, né? Mulher de Abraão é a resposta correta. Quetura nunca foi empregada de José, tá? Alguns marcaram essa questão aí. Na questão 10 eu fiz uma alternativa ali entre os casais, né? Relacione os casais. Então, o Abraão, ele casou com a Sara, é a única alternativa que dá aqui. Judite e Basemate, tem que procurar no texto. Elas foram esposas do nosso amigo Esaú, né? Moisés foi marido de Zípora, filha de Jetro Reuel. O Jacó, ele casou com a Leia e também deixa eu só conferir aqui para eu ver se eu não marquei uma alternativa errada aqui, né? Então, com a Leia ou Lia, você vai encontrar essas duas grafias dependendo da edição bíblica, e também com a Raquel. E a Azenate, ela foi a esposa de José. Essa questão muitos erraram, né? Como é que era o nome da mulher de José? Tem que procurar lá no texto bíblico e você vai encontrar, Azenate. Número 11. A questão 11 dizia assim: por quantos dias choveu em Gênesis 7? Então, quantos dias choveu? 40 dias e 40 noites. E quantos dias demorou para que as águas começassem a baixar? Está lá no texto, são 150 dias que as águas dominaram, prevaleceram. Número 12, eu pergunto assim: os 10 mandamentos só possuíram importância e validade para o povo de Israel? Para nós hoje os 10 mandamentos não são importantes? Claro que são. A alternativa é falso, né? Os 10 mandamentos são importantes, sim, são a lei de Deus, a lei para os israelitas e para todas as pessoas em todo o tempo, para os cristãos hoje, né? Questão de número 13, eu perguntei assim:
O texto de Levítico 19:31, aí você tinha que abrir a Bíblia e ler o texto, nos mostra uma importante palavra de Deus sobre um ensinamento muito errado, mas popular e presente nas novelas, nos filmes, nos livros. Como é que é o nome deste ensino contrário à palavra de Deus, conforme o texto acima, o texto de Levítico 19:31? O texto de Levítico 19:31, ele faz uma abordagem sobre aqueles que consultam os mortos, né? Consultar os mortos é uma coisa típica de uma linha chamada espiritismo, que está muito impregnada nas novelas, nos filmes, nos livros. Muitos livros ou muitos filmes vocês vão ver onde tem por trás um ensinamento espírita, um ensinamento muito sutil. É isso que eu quero que você perceba dentro da nossa aula, dentro da nossa leitura, ok? 14. Quantas foram as pedras tiradas e o nome do rio? Num primeiro momento, a questão por um problema meu aqui, um problema de configuração da questão, ela não permitiu no começo que fosse inserido o nome do rio. Portanto, eu ignorei essa parte da questão. O nome do rio todo mundo sabe, né? Rio Jordão, ok? E quantas foram as pedras tiradas, né? Não foram 40, né? 40 foram os anos que o povo caminhou pelo deserto. O número de pedras foram 12, o mesmo número das tribos de Israel, né? Os filhos de Jacó. 12 pedras do fundo do Rio Jordão. Perfeito? Número 15, já estamos terminando, alguns erraram essa questão, o nome da primeira cidade tomada. Gente, a cidade dos muros altos, os israelitas andaram ao redor, os muros caíram, a cidade de... Isso, Jericó, né? Essa não dava para errar. E a questão 16, eu perguntei sobre o texto que fala dos alimentos que os israelitas poderiam comer sem que tivesse sido considerado pecado contra Deus, né? Então, isso tudo está dentro daquele entendimento da lei religiosa que trata dos temas, dos assuntos que os israelitas podiam fazer de acordo com a permissão ou proibição de Deus. Número 17, quantos anos o povo de Israel teve de andar pelo deserto? Nossa, se alguém errou essa questão, aí tem que voltar lá para a escola dominical, né? 40 anos, gente, 40 anos pelo deserto. A questão 18 foi uma das questões que o pessoal mais se atrapalhou. Vamos tentar abordar ela aqui. Quando Moisés ele está no Monte Sinai, recebendo de Deus a lei, né? A lei moral, a lei civil, a lei religiosa, e essa lei Moisés agora vai ter que ensinar o povo. E Moisés não ficou um dia de aula lá em cima no monte, não, ele ficou 40 dias e 40 noites. E o que o povo fez nesse período? Fica lá olhando o jogo do Flamengo? Não! O povo ele ficou impaciente, ele ficou reclamando. E aí, com a conivência do Arão, irmão de Moisés, o que o povo fez? Construíram para si um objeto de adoração, um bezerro de ouro. Êxodo, capítulo 32, vai nos relatar sobre isso. Então a resposta correta é: o povo ficou impaciente e fez um bezerro de ouro. Questão 19, já estamos chegando no final, o nome do local onde, por exemplo, Sara, a questão perguntava isso, né? Pergunta isso. Sara, esposa de Abraão, foi sepultada lá em Gênesis 23. É só olhar o texto e procurar a resposta. Eu observei que muitos marcaram túmulo dos patriarcas. Pergunto, quando é que foi que o pastor aqui nas aulas mencionou túmulo dos patriarcas? Não teve isso, né? Então a resposta correta é a caverna no terreno de um local chamado Macpela. Lá na caverna de Macpela é que a Sara foi sepultada e também outros patriarcas posteriormente. Tá? Pergunta 20, última pergunta, qual foi o pecado de Acã? Lá em Josué 7, já agora no livro de Josué,
O pecado do Acã foi que ele roubou, né? Deus havia mandado destruir todas as coisas lá de Jericó, e o Acã, ele escondeu para si algumas coisas valiosas. Uma roupa, né? O texto bíblico diz, na capa da Babilônia, muito bonita, devia ser com certeza, e também alguns metais, né? Cobre, ouro, barras de cobre e ouro que ele acabou escondendo, prata e ouro, acabou escondendo, e isso então é o que causou a ira de Deus e consequentemente a derrotada do povo de Israel frente à investida segunda cidade, que é a cidade de Ai. Durante a investida a Ai, os israelitas foram derrotados. Por quê? Por causa do pecado do Acã, que roubou, que escondeu aquelas coisas valiosas para si. E Deus havia dito, destruam tudo, queimem tudo, não fiquem nada para vocês. Tá? Esse foi o pecado de Acã. Muito bem, feita essa revisão então do trabalho avaliativo, eu quero agora que vocês peguem, por favor, cada qual as suas Bíblias, vamos olhar lá a conclusão do livro de Josué. E assim nós encerramos, então, também esse livro bíblico. Então, fazendo uma revisão daquilo que a gente havia observado na última aula, em Josué capítulo 9, vai haver o acordo dos israelitas com os gibeonitas, né? E esses gibeonitas, eles não deveriam ter feito esse acordo com os israelitas. Mas por que os israelitas acabaram fazendo esse acordo? Porque eles não consultaram a Deus, não pediram a orientação de Deus, agiram por conta própria e assim cometeram algo errado. A punição, isso tudo está, essa afirmação está, na verdade, ali no capítulo 9, versículo 14. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Muito bem, qual foi a punição para os gibeonitas, né? A punição está no versículo 27, também do capítulo 9. Carregar água e rachar lenha para o povo de Israel, para o altar de Deus. E aí entramos no capítulo 10, que vai nos trazer algo bem interessante. No capítulo 10, Deus, então, ele permite, ele concede que os israelitas lutem, o exército conduzido por Josué, lutar contra um povo chamado amorreus, né? E é sob o comando de Josué, então, que os israelitas, eles continuam a expansão, o domínio de toda a terra de Canaã, derrotando, destruindo os inimigos, isso porque Deus havia dado a vitória. E aqui no capítulo 10 tem um lance muito interessante, que especialmente a partir do versículo 12, o texto diz assim, eu gostaria que você acompanhasse. Josué, capítulo 10, versículo 12. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este. Um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Quando nós estudamos o segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, ou quando nós estudamos o terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso,
Muitas vezes nós podemos e devemos olhar para os textos aqui do Antigo Testamento e ter assim grande aprendizado na nossa vida, né? Lá quando Deus ele se apresenta a Moisés, lá na sarça ardente, né? Eu sou quem sou, Yahweh, Javé, aquele que sempre existiu. Eu sou quem sou. Posteriormente, Deus vai se revelar como eu sou o Senhor. E lá no Novo Testamento, Deus vai se revelar ainda de uma forma melhor, dizendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus vai começar a oração modelo dizendo Pai nosso que estás nos céus. Vejam que a maneira de se referir a Deus, santificar o dia, não tomar em vão o nome do Senhor, segundo o mandamento, ele pode ser feito de várias formas. Em relação ao terceiro mandamento, santificar o dia do descanso, vejam que esse texto de Josué 10, ele é emblemático, ele é marcante. Por quê? Porque aqui em Josué 10 ocorre a alteração do ciclo normal das horas e, consequentemente, dos dias. Isso tem a ver com aquelas linhas religiosas que pregam de boca cheia que o único dia que deve ser honrado e respeitado é o sábado. Vejam que aqui em Josué 10, Deus altera o ciclo das horas. O texto bíblico nos informou que o sol ficou parado no céu por quase um dia inteiro. Olha, isso notadamente é uma alteração entre o ciclo das horas e, consequentemente, dos dias. Então, torna-se muito, muito duvidoso dizer, afirmar que o nosso sábado civil hoje, o sábado que vem depois da sexta e antes do domingo, é o mesmo sábado lá do Antigo Testamento, lá do Monte Sinai. Não dá para afirmar isso. Josué 10 é um texto que nos mostra alteração no ciclo das horas, quase um dia inteiro. Além disso, eu sei que não é assunto aqui estudar o terceiro mandamento, mas lá na história posterior vão acontecer, especialmente sob o domínio romano, isso já bem depois bem depois do final aqui do Antigo Testamento, né? Roma, o Império Romano, ele entra na terra de Canaã ali por volta do ano 68 a.C., ok? Lá ocorre a invasão romana e o domínio romano sobre a terra de Israel. Pois bem, aqui não vamos estudar história, mas veja, os romanos eles também implementaram um calendário próprio, incluindo meses que originalmente não estavam no calendário dos israelitas. É o caso, por exemplo, de julho e agosto, que são meses em homenagem aos imperadores romanos, Júlio César e César Augusto. Então vejam, no decorrer da história tem incontáveis alterações no ciclo dos dias, das horas, e hoje dizer que o nosso sábado civil, depois de sexta e antes de domingo, nosso sábado é o mesmo sábado do Antigo Testamento, é uma grande temeridade. Não há razão bíblica, histórica, que permita afirmar isso. Além do que, o principal argumento não é Josué 10, não é a alteração da história, mas sim o que Jesus ensinou sobre a guarda do sábado. Aqui nós encontramos um maravilhoso argumento para dizer o culto a Deus, ele deve ser realizado num período de um dia, num ciclo de num período de 7 dias, né? Durante uma semana, um dia para santificar, honrar e glorificar o Senhor. Por que os primeiros cristãos decidiram marcar o domingo como dia do culto?
Simples. Porque lembrava, o domingo lembrava a ressurreição de Jesus. Num domingo de manhã, bem cedinho, quando as mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida do túmulo. Então, voltando aqui a Josué 10, esse texto ele é bastante importante, nos mostra essa alteração no ciclo das horas dos dias. Os capítulos que seguem, 11, 12, 13, 14, eles vão nos mostrar a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel, né? Sempre importante lembrar que os levitas eles não vão receber, os filhos de Levi, levitas, eles não vão receber um pedaço de terra, mas eles tinham as suas cidades para morar e pastos para o seu gado e também os seus rebanhos. Josué, capítulo 14, versículo 4. Olha essa referência bíblica. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. E o versículo 5, né? O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. E a partir daqui, então, vai ser dada a divisão do território de Canaã entre os descendentes de Israel, entre os israelitas, né? Manassés e Efraim são quem? Você lembra? Quem são esses 2 personagens que foram lidos há pouco? Manassés e Efraim. Você se lembra? Pois é. Eu vou sugerir que você abra lá a história de José. Eu vou procurar aqui o texto, né? José como governador do Egito, é Gênesis 41. Lá você vai encontrar, então, em Gênesis 41, do versículo 50, 51 e 52. O nome da mulher de José se chamava Asenate, e o nome dos filhos do José com a Asenate, Manassés e Efraim. Gênesis 41, dos versículos 50, 51 e 52. Muito bem. No capítulo 23 de Josué, nós vamos já encontrar a despedida deste grande líder. Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. Josué também foi um líder muito importante. Josué, Caleb, né? Esse nome também é fundamental. Mas agora chegamos no capítulo 23. Josué já está bem velho. E Josué, então, ele vai fazer o seu discurso de despedida, preparando o povo para uma nova fase que eles iriam viver. Lembrem-se, no começo de Josué, o início da tomada da terra de Canaã. No meio do livro de Josué, a divisão dessa terra de Canaã entre as tribos dos israelitas. E agora, no final do livro de Josué, Josué tem 24 capítulos, Josué vai preparar o povo para uma próxima fase, que é a fase dos juízes, que nós vamos ver na próxima aula. Josué, ele vai dizer assim, olha na tua Bíblia, capítulo 23, no versículo de número 12, né? Uma indicação importante. 23, 12. Mas se vocês não forem fiéis a ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, Deus está dizendo através de Josué, homens, não casem com as mulheres cananeias, as mulheres que habitavam a terra de Canaã. Isso não vai dar boa coisa. Isso não vai ser bênção para vocês.
Olhe o versículo 13, acompanhe a leitura. Podem ficar certos de que ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu. Não se misturem, não casem com essa gente. Esse mesmo recado hoje Deus está dizendo para ti, para mim. Não vamos nos deixar influenciar pelos costumes pagãos da Cananeia que nós temos hoje, do mundo, o mundo que não conhece o Deus verdadeiro, um mundo que vive de modo totalmente errado diante daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja para o ser humano. O recado de Josué, ele é muito válido para nós hoje. Não deixemos nos influenciar pelos costumes pagãos, os costumes idólatras, as práticas mundanas da sociedade que a gente vive. E finalmente o capítulo 24, que é o último capítulo de Josué, tem um texto que é emblemático, né? Um texto que é muito conhecido, que é Josué 24:15, né? Esse texto, Josué, ele está apresentando então o seu discurso, e aí no final Josué vai dizer assim: o que vocês querem? Agora que vocês ouviram tudo isso, o que é que vocês querem? E aí Josué vai dizer no versículo 15, 24:15, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Esse é o recado que Josué dá ao terminar o seu trabalho. Deus fez todas essas coisas maravilhosas, sejam fiéis a Ele. O que vocês querem? Vocês querem seguir a Deus ou vocês vão ter bênção? Se vocês querem deixar Deus de lado, vocês vão receber condenação. Eu e a minha família, nós serviremos a Deus o Senhor. Leiam o texto de Josué, especialmente aqui no versículo 32, também tem uma informação muito importante, né? Você vai ler o corpo de José que os israelitas tinham trazido do Egito, tinham trazido do Egito, né? 40 anos atrás, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém. Muito bem, queridos alunos, então leiam o texto de Josué 24. No mesmo formato do trabalho avaliativo, eu quero ainda hoje fazer mais um trabalho de reforço sobre especificamente esse texto aqui de Josué, do capítulo 10 até o capítulo 24, passar para vocês algumas questões, então, do mesmo modo, e gostaria que vocês respondessem, então, até a próxima segunda-feira, até a próxima semana, então. Perfeito? Bom trabalho para vocês. Volto a lembrar, os cultos eles estão gradativamente voltando à normalidade. Na próxima quinta-feira, agora dia 10 de setembro, nós temos culto aqui na igreja, 19 horas. Se você pode e quer participar, fica estendido o convite, ou então no domingo, dia 13. Domingo, dia 13, às 8h30 da manhã. Com todos os cuidados, com o uso de máscara, álcool em gel, o relativo distanciamento das pessoas dentro da igreja, né? Mas aos pouquinhos nós vamos retomando com as atividades. E se a gente pode ir no mercado, se a gente pode caminhar no shopping, se a gente pode caminhar na praça aqui de Jaraguá do Sul, a gente também pode, com todos os cuidados, participar do momento de culto, ok? Pense nisso, uma boa semana e até a próxima aula.